Vamos para a palavra. A palavra está em João capítulo 8. Que Deus abra nosso entendimento. Que o pão da vida possa nos alimentar nesta manhã, né? Assim como você alimenta a sua vida material, você precisa do pão, né, de cada dia para sustentar o teu corpo. Assim nós precisamos da palavra de Deus para sustentar a nossa fé. Muitos estão fracos, né? Muitos pedem oração pela sua vida espiritual. Mas eu quero dizer para você que você tem que meditar a palavra de Deus. Porque se você meditar na palavra de Deus, a tua fé vai ficar sustentada. Entendeu? Você vai ficar fortalecido. Gente, as pessoas alimentam mais a carne do que a alma, do que o espírito, do que o seu coração. Então, você tem que ter uma medida certa. Alimenta a tua carne, mas o teu espírito tem que ser mais alimentado. Se você passar o dia alimentando tua carne, só cuidando das tuas coisas, né, materiais, só cuidando das tuas preocupações do dia a dia, só cuidando da tua carne, da tua aparência, você esquece de alimentar a tua alma, o teu espírito. Então, nós temos que alimentar a nossa alma. E a palavra de Deus alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma. Amém? Vamos para a palavra. Que Deus nos abençoe e fale conosco. Que Deus coloque palavras na minha boca. Que Deus coloque palavra na minha boca, no meu coração. Que não seja eu falar agora, nesse momento, mas que seja o Espírito de Deus a falar comigo e a falar com vocês. Senhor, usa meu coração, minha voz, usa minha alma, Pai, de todo o teu coração, para ajudar essas vidas que estão aqui. E que o teu evangelho, que é a luz, venha iluminar nossa mente e nosso coração, venha iluminar o nosso caminho. Que o teu evangelho, que é o caminho da verdade e da vida, venha iluminar, Senhor, a nossa vida nesse dia. Amém? A mulher apanhada em adultério. Olha só, gente. Hoje eu abri a live e os assuntos só foi adultério, né? E quando eu fiquei vendo aí as pessoas colocar, meu marido foi embora, o telefone foi a pior coisa que inventaram, né? E eu fiquei vendo as mulheres falando, meu marido não dorme comigo já faz há tantos meses. E eu fui vendo aí, né, o assunto que estava dentro da palavra que Deus me deu. Vamos aqui aprender? A mulher apanhada em adultério. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Jesus vivia ensinando, né, gente? Jesus vivia ensinando a palavra de Deus, vivia ensinando aquilo que precisávamos aprender. Até hoje, Jesus nos ensina. Até hoje, o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras Sagradas. Então ele disse: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Aí olha o que aconteceu, né? Descobriram que uma mulher estava em adultério, ela foi descoberta, foi pega no adultério, e levaram até a presença de Jesus. Interessante, né, gente? Olha só. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Preste atenção o que é a nova aliança. Sabemos que a lei de Moisés é a velha aliança. Sabemos que a lei de Moisés, né? Sabemos que Adão, Eva faz parte da velha aliança. E sabemos que Jesus é a nova aliança. Então vamos escutar muito bem, vamos aprender e entender. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estavam provando a Jesus, né? Eles queriam saber o que Jesus ia fazer
o que que Jesus ia falar, o que que Jesus ia ensinar. Olha só que maravilha. Isto diziam eles tentando, né? Estavam tentando a Jesus para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha aqui só, olha a diferença de Jesus. A primeira lei, a lei de Moisés, né? Como ele disse aqui, como eles disseram para Jesus, que Moisés, né, ensinou na sua lei que devia matar aquele que fosse pego em adultério, né? Que deveria apedrejar até a morte aquele que fosse pego em adultério. Eles falaram aqui, né, que na lei nos mandou Moisés, né, que as tais sejam apedrejadas. Só que as pessoas não entendem, até hoje, que Jesus veio pela nova aliança. Jesus veio com o quê? Com o que ele vai fazer aqui, com o que ele falou aqui. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela, gente. Agora analisamos a nossa vida. Você que descobriu o adultério, ou você que descobriu o pecado de alguém, você pode atirar uma pedra nessa pessoa? Você é perfeito o bastante que pode chegar com essa pessoa e julgá-la e condená-la à morte? Você é perfeito você está entendendo? O que que Deus quer falar conosco nessa manhã? Você pegou teu marido em adultério. Alguém chegou aqui falando que seu marido estava em adultério. Que foi que eu disse para a pessoa, para a mulher, não trate ele mal. Ela disse que o marido não a respeita, não tem respeito por ela. E eu disse, não trate ele mal, não pratique a maldade, nada com ele. Porque o mal está nele, não tá em você. O pecado está em quem pratica o pecado, gente. Então não é você. Se você foi traído, o pecado está com quem te traiu. Se mentiram para você, o pecado está em quem mentiu para você. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, se te enganaram, o pecado está naquele que fez. Não está em você. Tá entendendo? Quem devia estar sofrendo é quem pecou. Quem devia estar passando por tormentas é quem pecou. Você já prestou atenção que muitas das vezes a pessoa peca no adultério ou qualquer tipo de pecado e elas ficam felizes. E aquele que passou pelo pecado, aquele que vive a separação e que vive sofrendo, não tem uma coisa errada aí? Não está errado isso. Não era para estar sofrendo aquele que adulterou? Não era para estar sofrendo aquele que fez o mal, mas aquele que está no bem era para continuar tranquilo, gente. Então, se você tá na vida certa, se você está no caminho certo, se você está praticando o certo, fica na paz, não fica sofrendo, não. Fica na paz, fica tranquilo, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque as pessoas estão errando com você e você é que fica sofrendo, né? Você já prestou atenção? Se teu marido adultéria, se você pega teu marido em adultério, você que fica sofrendo e ele fica tranquilo. Ele não tá nem aí para ti, não tá nem aí para a vida dele, não tá nem aí para os filhos, né? Porque aquele que pratica o adultério, gente, ou o homem ou a mulher, ele pratica o adultério não só contra a sua esposa. Primeiro, ele pratica o adultério contra Deus. Segundo, contra a sua esposa. E terceiro, contra a sua própria família. Ele adultera contra Deus, contra a sua mulher e contra seus filhos. Seja o homem ou seja a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mulher ela foi pega em adultério. Mas Jesus, o que aconteceu? Eles queriam apredejar aquela mulher. Mas Jesus pegou e falou para eles: aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, louvado seja o nome do Senhor, se você sabe do pecado dos outros, não, você não tem que tirar a pedra, você não tem que condenar essa pessoa, você não tem que dizer que essa pessoa vai para o inferno. Tá entendendo? Tá entendendo, gente? Porque tem pessoas dizendo, essa daí vai pro inferno, essa daí vai pro inferno. Tem pessoas já te julgando e te condenando à morte.
a qual o Senhor está dizendo que é aquele que não tiver pecado. E então, se nós analisarmos nossa vida, nós somos esses que não temos mais pecado? Se nós analisarmos a nossa vida, nós somos esses que não erramos mais, que não falhamos mais? Nós somos esses? A palavra de Deus diz para nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, ainda assim temos um advogado, o justo, Cristo Jesus. Então, louvando. Então ele continuou, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram ele isto, e acusados pela sua consciência, olha só, gente, saíram um a um, começando pelos mais velhos, hein? Olha aí, até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora ficou só Jesus e a mulher. E eles ouvindo, né, o que Jesus falou, que aquele que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. E o que foi que aconteceu? A consciência deles começou a acusar. A consciência, gente. Por isso que você tem que ter a mente de Cristo. Por isso que você tem que ter a mente ali sã. Porque se a tua mente estiver em dívidas, ela te acusa. Ela te acusa. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver errado, a tua mente vai te acusar, gente. E muitas das pessoas vivem isso. Acusações de mente. Acusações de mente, a sua mente está lá acusando, mas tu faz o errado, mas tu tá errado, mas tu praticou errado, mas tu mentiu, mas tu tá adulterando, tá orando, mas está adulterando, tá pregando, mas está adulterando, tá aí dentro do templo, mas está aí fofocando, tá aí dentro do templo, mas está invejando tua irmã, tá invejando teu irmão, tá aí dentro do templo, tá aí orando, tá aí pregando, mas está desejando mal aos outros. A tua mente acusa. A nossa mente acusa, gente. Por isso que nós só podemos ceiarmos se não tiver nenhuma acusação na nossa mente, né? Aí você pode participar da ceia do Senhor. Porque se tiver alguma acusação na tua mente, você primeiro tem que se arrepender do seu pecado para poder receber, participar da santa ceia do Senhor. Não é verdade? Porque se você tomar a ceia do Senhor de qualquer jeito, você vai trazer consequências para a tua vida. Você fica frio na fé, você fica fraco na fé, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de estar com Deus, você não tá mais, você perde o temor de Deus. Por quê? Porque você está lá no pecado e está lá participando da Santa Ceia. Olha aí que Jesus veio falar agora. Veio falar da Santa Ceia, né, gente? Tem gente que vive na fofoca, mas está lá todo mês na Santa Ceia, recebendo a ceia do Senhor. Tem gente que está no adultério, mas perdeu o temor de Deus e está lá, participando do corpo de Cristo, em memória do corpo de Cristo. Tem gente que está desejando o mal dos outros, invejando os outros, está lá tomando a Santa Ceia. Está lá, indignamente. Está lá sem comunhão com os irmãos, sem comunhão com Deus, mas está lá participando da Santa Ceia para mostrar para a aparência, né? Na aparência está lá ceando, na aparência está lá no templo congregando, né? Está lá parecendo que está sem pecado. Como Jesus falou aqui para eles, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, gente. E tem um povo aí que vive no pecado e vive dentro do templo, em cima dos púlpitos. Perderam o temor de Deus, oram de qualquer jeito, levam o evangelho de qualquer jeito, não consagra a sua vida, não jejua, não se santifica, não se separa, não tem uma mente sem acusações. Não tem uma mente sã, não renuncia à sua própria vida para ser servo de Deus, para servir a Deus, para viver para a obra de Deus, para viver levando o evangelho, para viver aquilo que Jesus viveu na terra. Mas estão lá falando do pecado dos outros. Está em adultério, está em isso, está nisso, está em aquilo. Está lá falando do pecado dos outros. Estando numa vida mais pecaminosa do que aqueles que eles falam. Porque olha aqui que Jesus falou aqui, ó. Porém, ouviram ele isto e acusados pela sua consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos. E até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele agora fala com a mulher. Ele agora pergunta da mulher, né? Mulher, onde estão teus acusadores? Seja mulher, seja homem, seja você que está aqui. Jesus está perguntando para você: cadê teus acusadores? Cadê teus acusadores, né? Cadê? Ninguém te condenou? E aqui ela continua. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, aquele que poderia condenar a mulher, né? Aquele que poderia condenar a mulher, porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha acusações na mente dele, né? Ele disse o quê? O que que ele disse para a mulher? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É isso que Jesus quer fazer na tua vida e na minha vida. Ele não quer nos condenar. Ele quer que a gente vá e não peques mais, gente. Jesus, ele não quer que a gente viva numa vida de pecado. Ele quer mostrar que nós somos errados. Foi preciso aquela mulher ser descoberta em adultério, né? Porque Deus permitiu ela ser descoberta, que ela estava em adultério. E sabendo Deus que Jesus estava na terra, o que aconteceu? Trouxeram aquela mulher na presença do Mestre, na presença de Cristo, para tentar ir a Cristo, né? A palavra fala muito bem aqui o que Jesus ia fazer com aquela mulher. E olha só, Jesus falou para aquela mulher, perguntou para os acusadores daquela mulher e disse para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Hoje estamos vivendo num tempo que as pessoas estão no pecado e estão atirando pedras. Hoje estamos vivendo num tempo que as pessoas estão no pecado e estão matando uns aos outros. Hoje estamos vivendo num tempo em qual as pessoas estão em prática de adultério e estão matando suas esposas. Além do homem estar em adultério, ele está ali acusando sua esposa que ela é a culpada dele estar em adultério. Às vezes, muitas das vezes, a mulher está em adultério e está acusando o seu esposo que ele é culpado dela estar em adultério. Gente, ninguém é culpado dos nossos pecados. Ou quem é culpado dos nossos pecados somos nós mesmos. Ou você diz sim ao pecado, ou você diz não. Louvado seja o nome do Senhor, mas ninguém ele pagará pelos teus pecados. O único que pagou pelos nossos pecados foi Jesus, sendo perfeito. Sendo perfeito, ele pagou pelos nossos pecados. Então, tem muitas das vezes que o marido, ele está em adultério e está botando a culpa em você. Ah, eu errei porque você foi a culpada. Não, ele errou porque ele quis errar. Ele errou porque ele não obedeceu a Deus. Ele errou porque ele não honrou a palavra dele de homem. Ele não honrou o compromisso dele com a esposa e com os filhos. Ele pecou e você não é culpada do pecado dele. Porque ele teve a escolha dele. Ele teve a escolha dele de pecar ou de não pecar. A mulher teve a escolha dela de pecar ou não pecar. Você está entendendo, gente? Louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas, além de pecarem, ainda estão aí te atirando pedra. O teu marido, além de estar no adultério, ele está aí te desrespeitando, te desprezando, não tem nem entendimento que ele não tem direito de te tratar mal. O homem, quando está em adultério, o mínimo que ele podia fazer é tratar a mulher dele melhor, porque ele está errado, né? Se ele tivesse pelo menos uma consciência, um pouco de caráter, ele ia tratar a mulher dele melhor, porque ele sabe que ele está no pecado, porque ele sabe que ele está fazendo a coisa errada. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo que o homem ou a mulher, além de estar em adultério, trata a sua família pior. Abandona seus filhos, despreza seus filhos, abandona sua mulher, despreza sua mulher, estando todo errado, bota a culpa na sua mulher, bota a culpa no seu marido e não reconhece os seus pecados. Foi isso aqui que Jesus estava fazendo. Ele estava fazendo cada um reconhecer o seu pecado.
Era isso que Jesus estava fazendo e ele falou para aquela mulher: vai, eu não te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus, ele veio ao mundo, foi para isso. Não foi para nos condenar, mas foi para nos salvar. Foi para nos levar ao arrependimento. Foi para nos levar à análise de vida e prática de mudança de vida. Eu saí da minha vida errada e ter uma vida que agrade a Deus. Uma vida me esforçando para viver o caminho da verdade e da vida. Somos salvos por Cristo. E muita gente, porque sabe que é salvo por Cristo, quer viver no adultério, quer viver na fornicação, quer viver na mentira, quer viver roubando os outros, quer viver enganando os outros, quer viver com inveja dos outros, quer viver amaldiçoando os outros. Muita gente, porque sabe, né, que ninguém é salvo, nós não somos, nenhum de nós temos direito de salvação, nenhum de nós. Nós somos salvos por Cristo, mas tem um povo que peca, que vive no pecado, né? Vive no pecado porque ele colocou no entendimento dele que ele é salvo por Cristo. Meu querido, minha querida, esse Cristo que nos salva, ele nos salvou do pecado, ele não nos deixa no pecado. Ele disse para essa mulher: vai, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, Jesus na minha vida é para eu não pecar mais e não viver no pecado, porque eu sou salva pelo pecado. Jesus salvou aquela mulher da morte, não salvou? Jesus salvou essa mulher de ser apedrejada. Não salvou? Ele salvou. E ele não condenou, não foi isso? Mas ele disse: vai e não peques mais. O problema é que a igreja, entre aspas, quer ser salvos vivendo no pecado. Mas o próprio Jesus disse: vai e não peques mais. Então, o bom entendedor que entenda que Cristo na minha vida, ele está dizendo para mim e para você: te perdoo, minha filha, mas não peques mais, né? Ele não disse: te perdoo, te salvo da morte e continua na vida do pecado. Porque tem gente continuando na vida do pecado, louvando, orando, pregando. Tem gente continuando na vida do pecado, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles colocaram no entendimento que são salvos por Cristo, não é? Então, salvo por Cristo não é ser salvo pecando, não, gente. É sendo salvo abandonando nossos pecados, nos esforçando para não ter vida de pecado. Porque se você tem a prática do adultério, a prática do pecado, seja qual for o pecado, você ainda não foi salvo por Cristo. Porque Cristo, ele me liberta do pecado. Ele me faz uma nova criatura, ele te faz uma nova criatura. Todos os dias nós somos lavados, limpos pela palavra. Ele disse em Apocalipse: aquele que tiver sujo, que se suje mais. Mas aquele que estiver limpo, que se limpe mais. E nós temos vendo uma geração no pecado, dizendo que estão salvas. Dizendo que estão salvas. E a palavra de Deus diz que o pecado me leva à morte. O pecado me condena, o pecado me condena, o pecado me leva à morte. Então eu não posso ter uma vida de pecado, porque esse pecado vai me matar, gente, vai matar a minha fé, vai me desviar do caminho, vai fazer eu abandonar a Cristo e viver no pecado. Vai chegar um momento que você não vai querer mais viver no caminho da verdade, por quê? Porque você está de aparência. A tua mente está te acusando, todo o tempo está te acusando, não adianta. Não adianta, porque aquele que entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai alertar. Não é isso que é para te praticar, não é isso que eu te quero, não é isso que eu te escolhi. Esse pecado vai te condenar, tu está perdendo o temor de mim. Tu está perdendo o temor de Deus, né? Tem vida de pecado, orando, louvando, pregando. Tem vida de pecado, vivendo dentro do templo. Tem vida de pecado, falando o nome de Deus, mas tem vida de pecado. Vida de pecado significa que o pecado se tornou uma prática na tua vida e você perdeu o temor. Você não se arrepende mais, está aí orando sem arrependimento, está aí pregando sem arrependimento.
Está aí dentro da igreja sem arrependimento, sem mudança de vida. Como ele disse para essa mulher, ele não condenou a mulher. Não foi isso que ele disse? E foi isso que ele disse. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais, gente. É tão difícil assim a gente largar o pecado. É tão difícil nós entendermos que Jesus ele veio para nos dar uma nova vida. Ele veio para nos dar o caminho da verdade e da vida, que ele veio e nos separou. Olha, eu te tirei, eu paguei pelos teus pecados, eu te limpei, tu estás limpo. Mas por que que as pessoas querem voltar para o pecado? Por que que as pessoas querem voltar, querem viver como porcos, não como ovelhas? Tem um tipo de crente, gente, que vive como um porco. Todo tempo na lama, todo tempo no pecado, todo tempo sujo. Hã? Tem um tipo de crente que ele colocou na mente dele que ele sou salvo, não sou salvo pelas obras, não é isso? Mas a fé sem obras é morta. Hã? A fé sem obras é morta. E aí? Se a fé sem obras é morta, então quer dizer que eu não tenho que ter obra de Cristo? Eu não tenho que ter obra da palavra? Eu não tenho que ter prática da palavra? E a palavra de Deus diz que quando eu prego e não pratico, eu sou mentirosa. Não é isso que a palavra de Deus diz? Se eu prego e não pratico, eu sou mentirosa. Satanás é conhecedor da palavra. Satanás conhece a palavra mais do que eu, mas não pratica. Ele é mentiroso. Ele não tem prática da palavra. Então, o que o Apocalipse fala? Que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Os mentirosos não herdarão o reino do céu, gente. E aí? Vai continuar mentindo? Vai continuar na prática da mentira? Tá mentindo para tua mulher, tá mentindo para tua mãe, tá mentindo para tua irmã, tá mentindo para o teu pai, tá vivendo mentira nos teus amigos, tá mentindo dentro da igreja, tá mentindo dentro do templo, tá mentindo no teu trabalho, vai continuar em vida de mentira? Vai continuar mentindo, dizendo que é salvo por Cristo? Hã? Vai continuar te matando com o pecado? Cristo ele veio para nos libertar, veio para nos dar vida. Não vida de pecado, mas uma vida nova, uma vida separada. Louvado seja o nome, uma vida reta, não, uma vida justa. Ele perdoou aquela mulher e disse para aquela mulher: vai, perdoados são teus pecados, e não volte mais a pecar. É isso que o Senhor quer de nós, gente. Gente, eu não estou preocupado com o pecado dos outros, eu estou preocupado, olha, com a minha vida com Deus. Você acha que eu me preocupo com o pecado dos outros? Não, o pecado dos outros não vai me condenar. O que vai me condenar é o meu pecado. O que vai me condenar é ter uma vida de mentira. Aqui apareceu uma mulher que ora fora da live, eu não oro. Aqui apareceu uma mulher que prega fora da live, a minha vida não é prática de Deus, não é palavra de Deus, não é os ensinamentos de Deus. Jesus na nossa vida nos liberta do pecado e faz sermos vida nova. Entendeu que Jesus nos perdoa, mas ele diz para nós, não peque mais. Não peque mais, gente. O que nós estamos vivendo nos últimos tempos é um mundo de aparência. São pessoas que vivem de aparência que tem uma família, vive de aparência que ama sua esposa, não ama mais, vive de mentiras, na verdade. Mente que ama a esposa e não ama mais. Mente que ama o esposo e não ama mais. Mente que ama o amigo e não ama o amigo. Mente que ama a amiga e não ama. Porque nós vivemos há um tempo onde tudo é aparência, né? E as pessoas acreditam nessa aparência. As pessoas acreditam naquilo que vê, não é isso? A maioria só acredita naquilo que vê. Nós temos que acreditar naquilo que Deus nos mostra. Nós temos que acreditar além da nossa visão. O que é além da nossa visão? Acreditar na palavra de Deus. Então eu não posso acreditar naquilo que eu vejo, eu tenho que acreditar naquilo que Deus me mostra. Naquilo que Deus está revelando, nas práticas, né? Lembra lá da palavra de ontem? A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Vai chegar a hora que você vai ver o fruto dessa pessoa. Você vai ver o caráter dessa pessoa. O que é o fruto? É o caráter, gente. Então não adianta dar uma de boazinha, que vai chegar a hora que tu vai ver o caráter dela. Não adianta dar um de bonzinho, santinho, direitinho, que vai chegar a hora que Deus vai mostrar o caráter, a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é a verdade, gente.
Ele mostrou aqui que as pessoas que estavam condenando aquela mulher eram tão pecadoras como ela. Olha aí, o pecado daquela mulher era adultério. E o deles, só eles e Jesus sabia. Porque Jesus sabe qual é o nosso pecado. Jesus sabe o que falta em mim. Jesus sabe o que falta em você. Ontem mesmo eu estava orando, Senhor, ainda falta isso em mim. Ontem mesmo eu estava orando e me arrependendo, Senhor, ainda falta isso em mim. Eu ainda sou assim. Tá entendendo? Então eu não me preocupo com o pecado dos outros, não, gente. Eu me preocupo o quê? Com aquilo que ainda eu não sou na presença de Deus. Eu me preocupo como eu estou na presença de Deus. Eu oro por viciados, eu oro por casais que estão com problemas, dificuldade. Eu oro por todos, né? Para que o Senhor venha libertar. Mas eu não me preocupo com a tua vida se você está no pecado. Eu me preocupo se eu estou no pecado. Eu me preocupo com a vida que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui representando a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou aqui falando o nome de Deus. E tem gente falando o nome de Deus de qualquer jeito. É o que mais a gente vê. Pessoas no pecado, na prostituição, na imundície, pregando, falando o nome de Deus, orando pelos outros, gente. Tem gente que não consagra a sua vida, não santifica a sua vida e está aí orando pelos outros. Meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido, mas o Senhor é Deus que tem os remanescentes na terra. O Senhor tem os seus escolhidos, o Senhor tem os separados, aqueles que deixaram sua própria vida, aqueles que não brincam com Deus, que não brincam com o nome de Deus, aqueles que ainda temem a Deus, ainda a tem na terra, aqueles que temem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que sabe que tem gente que está fora da igreja, mas tem mais temor de Deus do que os que estão dentro da igreja. Tem gente que tem... nesse mundo que eu ando evangelizando, eu conheci pessoas que têm tanto temor de Deus, que, pelo amor de Deus, envergonham muitos que estão dentro da igreja, mas que perderam o temor. Que perderam o temor, levam o evangelho de qualquer jeito. Perderam a santidade. Que não honra a Deus como santo que ele é, né? Mas tem gente que está fora da igreja, gente, que tem um temor de Deus, que tem que tem caráter, sabe? Que tem caráter de cristão, que está esperando a vinda de Jesus. Pelo amor de Deus, gente. No céu, naquele grande dia, vai ter muita surpresa. Vai ter muita surpresa. Vão dizer assim, essa adúltera, aquela que era adúltera entrou. Pois é, aquela que era adúltera se arrependeu dos seus pecados e não adulterou mais e entrará no reino do céu. Mas aquele que estava acusando, né, que estava querendo matar a adúltera, que não se arrependeu do seu pecado, mas estava lá em pecado querendo matar a adúltera, não entrará no reino do céu. Estamos entendendo, gente? E nesse dia vai haver uma grande surpresa. Mas uma coisa eu digo, que na verdade, né, o céu não é lugar de surpresas. Pelo contrário, o céu é lugar de promessas, de se cumprir ali a promessa, a palavra de Deus. E quando nós entrarmos no céu, gente, vai ser com entendimento. Vai ser com entendimento, não vai ser mais sem entendimento, né? Teremos entendimento do que aqueles que entraram ali foi porque verdadeiramente entregaram sua vida para Jesus, renunciaram a si mesmo e foram salvos por Cristo. Porque tem uns que não querem ser salvos por Cristo. Tem uns que não querem renunciar às suas vontades, renunciar ao seu pecado todos os dias, se preciso for, para ter uma vida com Cristo. Então, ele disse aqui para a mulher, vai, perdoados são teus pecados e não peques mais. Se Jesus disse para aquela mulher, para ela não pecar mais, é porque ele tinha a certeza que ela podia vencer o adultério, que ela podia vencer aquele pecado. Então, Jesus, ele tem a certeza que eu e você podemos vencer o pecado. Porque Jesus, quando estava na terra, gente, ele era carne e ele venceu o pecado. Ele venceu, entendeu? Então, ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo que ele em corpo,
em matéria, foi obediente ao Pai, foi santo, foi separado, não se contaminou com o pecado, andou com pecadores, mas não se contaminou com o pecado, ele venceu o pecado, ele permaneceu na vontade do Pai, em comunhão com o Pai, porque o pecado, ele nos afasta do Pai. O pecado, ele faz a gente se esconder de Deus, né? Quando você tem temor, quando você perde o temor, você vive pecando, falando de Deus, porque perdeu o temor a Deus, né? E hoje a gente vê muitas pessoas que perderam o temor de Deus. Estão lá pregando, orando, louvando, cultuando, participando da ceia, em pecado, e não arrependimento, né? E não em mudança de vida, e não em conversão. O Espírito Santo de Deus, ele nos converte, gente. Analisa a tua vida aí e vê o que tu já mudou na tua vida, né? Analisa a tua vida. Eu analiso a minha todos os dias. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Ainda falta muito na minha vida. Todos os dias que eu estudo a palavra de Deus, gente, eu vejo o quanto falta em mim. O quanto falta em mim, entendeu? Não é o quanto falta em vocês, não. É o quanto falta em mim. Eu digo, ai meu Deus, ainda faltou isso. Ah, Senhor, ainda preciso melhorar nisso. Ainda preciso ser mais firme nisso. Ainda preciso, Senhor, fazer mais para o Senhor. Ainda preciso, Senhor, mais santificação na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos transforma, ela nos converte. Então, como é que Cristo, eu recebo Jesus na minha vida e eu continuo sendo velha criatura? Não, ele me prometeu uma vida nova. E essa vida nova, gente, o pecado não faz parte dela. Cristo nos prometeu uma vida nova. E essa vida nova, gente, o mundo não faz parte dela. Aquilo, o adultério não faz parte dela. Essa vida nova, gente, com Cristo, o pecado não pode estar junto. Não pode, porque em Cristo não há pecado. Não há pecado. Então, Ele está santificando tua vida, Ele está santificando minha vida, Ele está nos libertando, Ele está nos convertendo, Ele está nos perdoando todos os dias. Todos os dias Ele tem nos perdoado e tem dito para nós, vai e não peques mais, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Todos os dias Deus está perdoando a gente e está dizendo, vai e não peques mais. Agora imagine no dia do arrebatamento, naquele grande dia como o Senhor irá nos encontrar, em santificação ou no pecado, na prática do pecado. Não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará. Ele vai te encontrar no adultério? Ou ele vai te encontrar em santificação? Ele vai te encontrar roubando ou ele vai te encontrar em santificação? Ele vai te encontrar sendo falso profeta ou ele vai continuar vendo você sendo um verdadeiro profeta de Deus, sendo boca de Deus na terra? Porque os falsos profetas só estão aí dizendo para você que você vai entrar no reino do céu no adultério, na fornicação, roubando os outros, mentindo para os outros, traindo os outros, tendo inveja dos outros. Os falsos profetas estão aí derramando as bênçãos na tua vida que Deus não dá. Porque você mesmo está se amaldiçoando. Quando você se arrepende do seu pecado, uma maldição é quebrada na tua vida. Quando eu me arrependo do meu pecado, uma maldição é quebrada na minha vida. E eu sou abençoado por Deus. Aqui, a maldição do adultério foi quebrada na vida dessa mulher. Por quê? Porque Deus perdoou. Porque Jesus perdoou. Porque Jesus não condenou. Não está entendendo? Então, quando Jesus nos perdoa, a maldição é quebrada na nossa vida. Por isso que temos que nos arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra de Deus, maravilhosa, linda, que nós possamos analisar a nossa vida e parar aí de estar jogando pedra nos outros, né? Tá dizendo aí para essa pessoa aí que essa pessoa vai para o inferno. Cuidado quando você dizer que aquela pessoa vai para o inferno. Você pode estar se condenando a você mesmo. Porque nem o próprio Jesus na terra, que poderia ter condenado a adúltera, o que foi que ele fez? Ele perdoou e disse para ela não pecar mais.
Então, ainda estamos no tempo da graça. A porta da graça ainda não se fechou. Ainda estamos no tempo do perdão, da misericórdia de Deus. Por isso que ele perdoou aquela mulher, porque por causa da sua misericórdia. Jesus ainda não tinha entregado a vida dele, não, por nossos pecados. Jesus ainda não tinha pago pelos nossos pecados, não era? Ele ainda não tinha pago, ele ainda estava evangelizando, ele ainda não tinha ido para a cruz. Depois, né, foi que ele foi para a cruz e pagou pelos nossos pecados. Nos deixou com a dívida paga. Aí nós vamos fazer mais dívida de novo. Você já prestou atenção? Às vezes você paga uma dívida, você faz outra dívida, né? Às vezes tu paga a dívida dos teus filhos, lá vai teus filhos fazer mais dívida para você pagar. Pois é, gente. Jesus, ele pagou pela nossa dívida e às vezes a gente fica fazendo mais dívida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus não vai mais pagar essa dívida nova, não. Essa dívida nova que fazemos, com consciência que a dívida já foi paga, essa daí não vai ser Jesus que vai pagar, não. Essa daí quem vai pagar somos nós mesmos. É, gente. Porque a dívida velha, Deus pagou por nós, né? Aí você vai e faz uma dívida nova, eu faço uma dívida nova, aí ele não vai mais pagar, não. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, ele não vai mais para a cruz para você e por mim, não. Ele não vai mais para a cruz, não, para pagar pelo nossa nova dívida, não, que a gente faz. Estamos entendendo, gente? Quando Jesus voltar, vai ser para arrebatar a igreja, aqueles que se arrependeram, que se lavaram pela palavra, se santificaram, se separaram, que caminharam no caminho da verdade e da vida. Não caminharam no caminho da mentira, do engano, do pecado, mas no caminho da verdade e da vida. Entendemos? Jesus não vai voltar para pagar a nova dívida do que nós estamos fazendo, não. Ele pagou, foi pela a velha dívida. Te deixou com a dívida quitada. Aí você vai querer fazer uma nova dívida pensando que Jesus vai vir para a cruz, é? A Bíblia não diz que ele voltará para pagar novamente pela dívida nova que ficamos fazendo, não. A Bíblia não diz isso. Ele voltará para arrebatar a igreja. Aqueles que se lavaram no pecado, aqueles que verdadeiramente se converteram, aqueles que verdadeiramente têm renunciado ao pecado para ter vida com Cristo, para ter vida nova, não a vida velha, não a vida de pecado, não salvos em Cristo pecando, não. É salvos em Cristo e não pecando mais. Foi isso que ele disse para a mulher. Perdoados são teus pecados, vai e não volte mais a pecar. Ele não disse para a mulher, continua pecando, que eu vou pagar tua dívida e tu pode continuar pecando. Foi isso que ele disse para ela? Foi isso que ele disse para a mulher? Não, te perdoo, vai, continua a tua vida, foi isso? Não, ele foi bem claro. Perdoados, eu não te condeno, te perdoo, vai e não volte mais a pecar. Foi isso que Jesus disse, gente. Amém?